Meu pai pulou minha formatura para tirar férias com sua nova namorada, então cortei nossa relação. Mas 6 meses depois ele apareceu implorando para eu ajudar depois que ela o processou por 50 mil reais. Eu tenho 22 anos e cortei meu pai da minha vida 6 meses atrás, quando ele decidiu faltar à minha cerimônia de formatura, mesmo depois de prometer por meses que ele estaria lá, não importa o que acontecesse. Eu poderia até ter perdoado se ele tivesse pulado devido a alguma emergência real, mas ele pulou porque estava de férias com sua nova namorada e o filho dela. Então, na minha cerimônia de formatura, éramos só eu, minha mãe e meu irmão, e ele nem teve a cortesia de me avisar com antecedência. Então ela e eu ficamos esperando que ele respondesse meus telefonemas e mensagens antes da cerimônia, e quando ele finalmente respondeu, ele me disse que nem estava no país. Aparentemente, ele e sua namorada estavam comemorando um ano juntos e então, eles sentiram que mereciam uma pausa do trabalho e tudo mais, e é por isso que eles tinham ido embora. Ele me disse que minha cerimônia de formatura tinha saído completamente da sua mente, mas eu não acreditei. Eu sei que ele se lembrou, mas escolheu não comparecer de propósito. Claro, depois de algo assim, eu não queria mais que ele fizesse parte da minha vida e quando, depois que ele voltou das férias, ele tentou entrar em contato comigo. Eu disse a ele que não queria mais falar com ele. Desde então não nos falamos mais e já faz 6 meses. Inicialmente ele tentou me visitar algumas vezes, mas deixei bem claro para ele que ele não era mais bem-vindo em minha casa e depois disso, ele parou de tentar consertar as coisas comigo. Mas de repente na semana passada ele apareceu de novo e dessa vez, foi para me pedir ajuda porque aparentemente, ele foi atingido por um processo da namorada e precisa que eu testemunhe a seu favor. Quando ele apareceu na semana passada, me recusei a abrir a porta para ele porque até agora, ele não se desculpou comigo nenhuma vez. Ele só continua tentando justificar tudo. Mas então ele me disse que era uma emergência e então, por curiosidade, quando decidi dar a ele uma chance de falar, ele me explicou toda a situação. Vou tentar ser breve. Basicamente, Gabriela, a namorada dele, tinha saído no fim de semana com alguns amigos e tinha deixado o filho para trás com meu pai. Ele havia prometido a ela que cuidaria dele, mas infelizmente, houve um pequeno contratempo. E agora Gabriela está exigindo que ele pague a ela cerca de 50 mil reais em reparações porque seu filho está aparentemente traumatizado. Mas meu pai não acha que ele lhe deve tanto, especialmente porque ele nem é o pai biológico. Então ele precisa que eu testemunhe caso isso vá para o tribunal, o que ele acha que pode acontecer, já que será vital vindo de sua filha. Mas eu recusei por algumas razões. A primeira é que eu acho que a situação é meio que culpa dele, mesmo que eu não concorde totalmente que ele deva tanto dinheiro a ela. No entanto, eu sei que o filho de Gabriela tem autismo, e mesmo que não seja muito óbvio, ainda é uma coisa. Além disso, ele tem apenas 8 anos e, dadas as circunstâncias, não acho que foi sensato meu pai ter tirado a atenção dele. Meu pai teve uma reunião com um possível investidor à noite enquanto Gabriela estava fora, então, embora ele tivesse prometido a ela que ficaria de olho no filho dela, ele decidiu priorizar sua reunião e deixou a criança para ir lá fora brincar no quintal. A casa do meu pai tem uma árvore enorme no quintal e, por alguma razão, o filho de Gabriela tentou subir, embora ele tivesse muito pouca experiência em subir em árvores antes, e como era noite, também estava bem escuro. Infelizmente, ele conseguiu ir bem longe, mas então, ele escorregou e caiu de uma altura considerável. Felizmente, ele não quebrou nada, mas teve uma concussão e meu pai o descobriu somente após a reunião. Ele estava com medo de como Gabriela poderia reagir, então ele não a informou naquele dia e até disse ao filho dela para não contar nada à mãe sobre a visita deles ao pronto-socorro. Mas esse incidente simplesmente escapou, e depois que Gabriela voltou, ela acabou descobrindo de qualquer maneira. Naturalmente ela ficou muito chateada, e eles acabaram tendo uma briga enorme, depois da qual ela se mudou e alguns dias depois, ela e seu advogado serviram com um processo. Pessoalmente não acho que Gabriela tenha feito nada de errado e estou completamente do lado dela nisso. Então, moral e eticamente, eu realmente não acho que posso apoiar meu pai. E eu disse a ele que meu conselho para ele seria apenas engolir e dar o dinheiro a ela porque ele deve a ela. Outra razão pela qual eu não queria me comprometer com ele que eu testemunharia a seu favor se isso fosse para o tribunal. É porque eu ainda não esqueci que não temos estado em contato nos últimos 6 meses e tem sido por causa do comportamento dele. Ele não pode simplesmente aparecer aleatoriamente na minha casa um dia e esperar que eu o ajude. Então eu deixei bem claro para ele que eu não iria testemunhar a favor dele, e ele ficou muito chateado comigo por causa disso.
Ele me disse que, sendo sua filha, eu deveria ser mais compreensiva com ele em vez de ser tão egoísta. O fato de ele ter me chamado de egoísta realmente me deu nos nervos e eu perdi a paciência com ele depois disso, e acabei dizendo um monte de coisas para ele por raiva. Eu disse a ele que mesmo que 6 meses tivessem se passado desde que ele tentou aparecer na minha cerimônia de formatura, ele ainda não tinha se desculpado comigo, nenhuma vez, e tudo que ele tentou fazer foi justificar o que tinha feito. Isso obviamente me mostrou o quão pouco ele se importava comigo e como sempre tivemos um relacionamento muito difícil. Eu disse a ele que estava meio feliz que ele escolheu não se desculpar comigo ou falar comigo nos últimos 6 meses porque isso apenas tornou tudo mais fácil para mim e agora eu não tenho mais que fingir me dar bem com ele. Eu disse a ele que estou mais feliz sem ele na minha vida e tenho certeza de que Gabriela e seu filho estarão melhores sem ele também. Então ele deveria apenas pagar a ela o dinheiro e acabar com isso porque não há como eu apoiar ele em nenhum caso. E então, antes que eu pudesse pedir para ele ir embora, ele simplesmente se virou e foi embora sem dizer mais nada. Eu não achei que isso fosse grande coisa porque honestamente eu estava realmente chateada e nem sabia o que ele estava esperando. De qualquer forma, 3 dias depois disso minha mãe me ligou, e depois de uma pequena conversa, ela me perguntou sobre a briga com meu pai e eu contei tudo a ela. Ela me disse que meu pai também tinha falado com ela, e mesmo que eles não sejam exatamente amigos, ele tinha expressado o quão decepcionado ele tinha se sentido quando eu disse que estava melhor sem ele na minha vida. Minha mãe me disse que quando ele ligou para ela, ele estava chorando, e isso foi um choque para mim porque meu pai não é o tipo de cara que chora facilmente. Mas aparentemente, como isso é muito pessoal para ser compartilhado com qualquer um de seus amigos, ele falou com minha mãe e disse a ela que ele está realmente lutando financeiramente agora porque ele largou o emprego há alguns meses e está contando com suas economias agora porque ele está planejando começar seu próprio negócio. E agora, com o processo e tudo, ele tem que pensar no dobro das despesas que ele tinha considerado e todas as suas finanças foram jogadas fora. Além disso, se ele acabar perdendo, há uma chance muito real de que, por causa do acordo que Gabriela está pedindo, ele pode não ser capaz de começar seu negócio tão cedo, e isso será um grande problema para ele. Então ele corre o risco de perder tudo que trabalhou tão duro e ele já está muito estressado por causa disso. E é por isso que o que eu disse sobre ele o deixou ainda mais chateado. Minha mãe não disse nada sobre o que eu deveria fazer, mas desde que descobri que ele ligou para ela e chorou, me sinto muito culpada. Não tenho certeza se devo me sentir culpada, mas eu simplesmente me sinto, então estou aqui para esclarecer alguma coisa agora. Atualização 1. Eu já me decidi, acho que não vou me desculpar com meu pai porque, embora eu possa entender que ele esteja passando por uma situação difícil agora, não acho que ele tenha merecido minhas desculpas. Além disso, nem ele se desculpou comigo por faltar à minha formatura para poder ir naquela viagem com Gabriela e seu filho. Mesmo no começo, quando eu expressei o quão chateada eu estava por ele nem ter se dado ao trabalho de me avisar até o último minuto e ter me dado falsas esperanças por meses, ele só tentou se defender. Como eu já havia mencionado no meu post original, meu pai e eu não temos um bom relacionamento de qualquer maneira, e essa foi praticamente a gota d'água para mim. Então não acho que estou fazendo a coisa errada ao escolher ficar longe dele. Eu até contei para minha mãe sobre isso, e ela me disse que isso é entre mim e meu pai, então ela não tem opinião sobre isso. Ela pode entender porque estou escolhendo não me desculpar e ela quer que eu saiba que isso vai custar meu relacionamento com meu pai, mas se eu estiver pronta para lidar com isso, então está tudo bem. Ela manteve uma posição bem neutra sobre isso e eu respeito isso. Ela não estava me pressionando para pedir desculpas a ele, e eu era a única se sentindo culpada. Ela não disse nada para me fazer sentir culpada. E sim, meus pais ainda estão em contato, porque mesmo que eu esteja crescida agora, ainda tenho meu irmão de 14 anos e eles estão criando ele juntos. Então eles têm que manter contato e é por isso que meu pai decidiu ligar para minha mãe e falar com ela sobre mim e o que quer que eu tenha dito a ele. Mesmo além disso, o divórcio deles foi mútuo, e não há ressentimentos entre eles, então é bem compreensível que ele tenha decidido falar com minha mãe sobre isso. Posso garantir a vocês que ele não estava tentando virar minha mãe contra mim, e mesmo que tivesse tentado, não ia funcionar. De qualquer forma, pensei sobre a situação por um bom tempo, e conversei com algumas pessoas sobre isso também, e eventualmente decidi que não tinha nada do que me sentir mal porque, no final das contas, ele tinha estragado tudo. Não apenas comigo, mas também com Gabriela e seu filho.
Então, o que quer que ele estivesse passando agora, era culpa dele. E agora, voltando ao que exatamente ele estava me dizendo para se defender em vez de se desculpar por faltar à minha formatura. Isso não era diretamente relevante para a situação, então não entrei em detalhes. Mas como muitos de vocês querem saber exatamente o que aconteceu, aqui está. Cerca de 3 meses antes da minha formatura, comecei a perguntar ao meu pai se ele estaria livre para comparecer ou não, porque ele geralmente está muito ocupado com o trabalho. Como eu disse, ele tinha recentemente deixado o emprego, então ele estava trabalhando na construção de seu modelo de negócios. É por isso que ele quase nunca estava disponível. Então eu tive que continuar lembrando ele e perguntando se ele estaria presente na cerimônia ou não, e ele constantemente me dizia que definitivamente estaria lá. Então, naturalmente, eu esperava que ele estivesse lá depois que ele me prometeu. Mas então, quando comecei a tentar ligar para ele na manhã da minha cerimônia de formatura e ele decidiu me responder depois de quase 1 hora. Só para me dizer que ele nem estava no país, estava de férias com Gabriela e seu filho, isso partiu meu coração. Naquele dia eu não queria estragar o meu dia, então nem discuti com ele, apenas desliguei e o bloqueei. Mesmo depois, quando eu o desbloqueei, eu esperava que ele se desculpasse comigo, mas ele continuou justificando tudo, me dizendo que tudo tinha escapado da sua mente. Mesmo que eu soubesse que não era possível. Mesmo 2 semanas antes do evento, eu perguntei se ele estaria lá e ele disse que sim. Então não era possível que tivesse simplesmente esquecido. E mesmo que por um momento eu decidisse considerar a possibilidade de que talvez ele tivesse realmente esquecido, ainda não fazia sentido que ele tivesse tempo para sair com Gabriela e seu filho, mas não tivesse tempo suficiente para nós. Porque nos últimos meses até meu irmão quase nunca o visitou, embora, de acordo com um acordo de custódia, ele deva passar semanas alternadas com nosso pai. Mas meu pai estava cancelando isso também. Pelo menos com meu irmão, ele passou algum tempo quando meu irmão era mais novo, porque os dois realmente gostavam de esportes. Infelizmente não tenho interesses em comum com meu pai, e é por isso que sempre fui muito distante dele, mas sempre tentei o meu melhor para incluir ele na minha vida. Ele era o único que nunca demonstrou interesse, e agora, ele até começou a se distanciar do meu irmão. Isso machuca todos nós, e até minha mãe tentou consertar a situação, mas há um limite para o que se pode fazer. Mesmo depois de perder minha formatura, ele continuou dando desculpas para si mesmo e tentando defender o que tinha feito, dizendo que estava muito ocupado com o trabalho e que era por isso que tinha esquecido. E então, mais tarde, ele começou a me dizer que ele e Gabriela estavam trabalhando muito duro, então ele merecia uma folga e eu não podia usar isso contra ele, o que é muito pior como desculpa. O ponto principal é que ele falhou com os 2 filhos e é por isso que não me sinto muito inclinada a me desculpar com ele ou sentir pena dele. Tudo isso foi uma escolha, ele definitivamente não é uma vítima em nenhum sentido da palavra. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 2. Como não estou falando com meu pai e ele também está bloqueado há muito tempo, ele decidiu continuar falando com minha mãe sobre isso. Minha mãe geralmente é uma pessoa que não confronta, e é por isso que ela manteve uma posição neutra sobre isso o tempo todo. Ela deixou claro que não queria se envolver, ela só me passou a mensagem porque estava apenas compartilhando casualmente sua conversa com meu pai comigo. Ela não pretendia me pressionar para me desculpar com ele ou algo assim, mas agora meu pai está tentando fazer ela fazer isso e ela não está afim. Já faz mais de 1 semana que ele me visitou e eu não tenho falado com ele, então, embora ele estivesse se comportando normalmente nos primeiros dias, alguns dias atrás, ele começou a importunar minha mãe. Esta manhã, ela me ligou e parecia muito irritada, então ela me disse que meu pai aparentemente estava ligando e mandando mensagens para ela sem parar nos últimos dias. E ele estava tentando fazer ela me convencer a testemunhar a seu favor, caso isso fosse para o tribunal, porque agora eles estão tentando resolver isso na mediação. Mas ambos estão ficando presos e as coisas não estão parecendo muito boas. Mas minha mãe tem dito a ele que ela não quer se envolver, que isso é entre mim e meu pai e não quer fazer parte disso. Ele simplesmente não entende. No entanto, ontem à noite eles tiveram uma briga muito feia. E até minha mãe acabou repreendendo meu pai sobre como ele estava se comportando. E que ela não estava surpresa que eu tivesse decidido cortar ele da minha vida e não iria ajudar ele porque ele nunca tinha se esforçado para construir um relacionamento.
comigo em primeiro lugar. Então agora, ele não podia simplesmente esperar que eu me dobrasse para trás por ele, isso era injusto e irracional da parte dele. Além disso, sua expectativa de que minha mãe interviria e me convenceria a testemunhar a seu favor quando eu tinha deixado tão claro que não queria fazer isso. Também era irracional porque pelo menos ela estava apenas tentando ser neutra e manter as coisas pacíficas entre os dois. Mas, dadas as circunstâncias, ela tinha todos os motivos para ficar chateada com ele também, porque ele estava extremamente ausente da vida dos filhos há muito tempo. Minha mãe estava tentando ser paciente e compreensiva com meu pai porque, embora eles estivessem divorciados agora, ela ainda tinha que criar meu irmão com ele. E mesmo antes disso, eles estavam juntos há muito tempo, então ela estava tentando manter as coisas amigáveis até agora. Mas depois da briga deles ontem à noite, ela disse que ele não tinha o direito de exigir nada de nenhum de nós, porque ele mal tinha estado lá para alguém no passado. Ele nunca tinha tentado e minha mãe disse a ele que ela estava tentando manter suas opiniões para si mesma porque ela não queria piorar a situação para nenhum de nós, caso quiséssemos trabalhar nisso em algum momento. Mas agora, ela podia ver que mesmo que eu estivesse aberta a resolver as coisas com meu pai, isso nunca daria certo porque meu pai era muito egoísta e iludido para sequer ver isso. É por isso que ele nem sequer esteve lá para mim na minha cerimônia de formatura, apesar de me prometer por meses que estaria lá. Suas prioridades sempre foram diferentes, no começo era sua família e agora, mesmo que ele esteja com alguém diferente, ainda é difícil para ele priorizar seus entes queridos. É por isso que Gabriela teve que abandonar ele e é por isso que ele estava sendo processado agora, porque mesmo agora, ele não se importava nem em cumprir suas promessas e cuidar de uma criança por algumas horas. Ele ficou na defensiva mais uma vez e disse à minha mãe que estava apenas tentando construir uma vida para si mesmo e ser bem-sucedido, não era um crime. Minha mãe acabou dizendo a ele que, embora não fosse um crime, ele estava fazendo tudo isso às custas de sua família e entes queridos. Então ele precisava parar de fingir ser a vítima. Então ela simplesmente desligou a ligação e o bloqueou. Ela não queria me incomodar ontem à noite, então ela não me ligou, mas esta manhã, ela sentiu que tinha que falar com alguém sobre isso. E meu irmão é muito novo para discutir essas coisas, então ela falou comigo. Assim como eu, ela também estava se sentindo culpada por gritar com meu pai, mesmo que ele já estivesse passando por tanta coisa. E eu a tranquilizei dizendo que ela não tinha feito nada de errado, que ele estava trazendo isso para si mesmo o tempo todo. Então realmente não precisamos nos sentir mal por ele agora. Atualização 3. Fazem 2 semanas desde minha última atualização. Na semana passada, minha mãe decidiu falar com meu pai sobre o acordo de custódia do meu irmão. Depois de uma longa discussão comigo e meu irmão, chegamos à conclusão de que, a essa altura, seria melhor para meu irmão ficar com minha mãe em tempo integral. Do jeito que está, meu pai não parecia muito interessado em ter um relacionamento com ele porque nos últimos meses, como eu havia mencionado antes, ele estava cancelando com meu irmão com bastante frequência. Eles quase nem se viam mais e mesmo quando meu irmão ficava na casa do meu pai. Ele dizia que meu pai sempre estaria ocupado com o trabalho e que ele preferiria ficar com minha mãe o tempo todo porque visitar seu pai, a essa altura, era apenas um inconveniente desnecessário para ele agora. Foi duro, mas verdade, e depois de ouvir ele, minha mãe decidiu que falaria com o advogado e revisaria o acordo. Não há necessidade de fazer isso formalmente porque tenho certeza de que meu pai não se importaria de qualquer maneira, já que ele nem perguntou sobre meu irmão nas últimas semanas e nem o viu. Mas minha mãe queria fazer isso legalmente porque meu irmão ainda tem 14 anos e ainda faltam 4 anos para ele se tornar adulto. Ela não quer deixar nada ao acaso, então, só para ficar do lado seguro, ela está se dando ao trabalho de falar com o advogado sobre isso. E eu entendo totalmente, ela está apenas cuidando do meu irmão e dela mesma. Ela está até sendo leniente o suficiente para deixar meu pai ter direitos de visita, mesmo que na minha opinião, agora ele nem mereça por causa do distanciamento emocional que ele tem de todos. Meu irmão não ficou feliz que isso fosse acontecer, mas até ele concordou que tinha que ser feito por causa de quão complicadas as coisas tinham se tornado. De qualquer forma, seus termos pareciam justos o suficiente, então ela já falou com o advogado, mas só para não acabar pegando meu pai de surpresa, ela decidiu contar a ele sobre sua decisão também. Para isso, ela precisava desbloquear ele e falar com ele no telefone, e isso não foi bem.
Depois que ela falou com ele no telefone e o informou sobre sua decisão, ele começou a gritar com ela e acusar ela de tentar virar todos os seus filhos contra ele. Ele disse que a razão pela qual eu não estava mais falando com ele era por causa dela, aparentemente, o que era simplesmente absurdo. Minha mãe não tem nada a ver com isso, mas meu pai disse que se minha mãe tivesse pelo menos tentado me fazer entrar em juízo, talvez eu não tivesse agido assim. Eu pensei que era muito estúpido da parte dele dizer isso, mas de qualquer forma, minha mãe não queria prolongar a briga. Então ela desligou assim que ele começou a gritar com ela e ela pensou que seria o fim da briga, mas é claro que não. No dia seguinte àquele telefonema, ele apareceu na casa da minha mãe e começou a exigir uma explicação sobre o que ela estava fazendo. Ela se recusou a deixar ele entrar, e ele teve um colapso total na varanda da frente depois de tentar chutar a porta de raiva por quase 3 minutos inteiros. Minha mãe achou isso muito assustador, então ela acabou chamando a polícia e agora ela está até considerando obter uma ordem de restrição contra ele, porque ele é claramente instável. É triste, mas tem que ser feito. Além disso, ele nem me deixou de fora disso e me enviou uma mensagem de um telefone descartável, dizendo que eu era uma filha ingrata e inútil, e que ele estava enojado por ter que ser parente de alguém como eu. Naquela mensagem, ele disse que estava realmente feliz por nunca ter se incomodado em construir um relacionamento comigo porque claramente não teria valido a pena, já que eu não entendo o que significa ser grato às pessoas por tudo que elas fizeram por nós. Eu não entendo o que ele estava falando porque tudo que ele fez por mim como pai foi o mínimo. Se ele está falando sobre me criar, ele mal estava lá para o trabalho. E ele não pode dizer que estava muito ocupado trabalhando, e é por isso que ele nunca teve tempo para mim. Minha mãe também era uma mulher trabalhadora e ainda assim, ela sempre parecia encontrar tempo para os filhos. A verdade é que ele nunca esteve pronto para ter uma família e mesmo agora ele não está pronto. Não preciso ser grata a ele por nada. O que quer que ele tenha feito por mim como pai era o que ele estava fadado a fazer, e assim que fiz 18 anos, ele praticamente esqueceu que eu era sua filha. Então ele só estava lá por obrigação, não porque me amava como filha. E já que é esse o caso, ele não tem o direito de reclamar que eu não o valorizo como meu pai, porque ele quase nunca estava lá por mim de qualquer maneira. Atualização 4. Já faz algumas semanas desde minha última atualização, e meu pai decidiu não lutar com ela pela custódia do meu irmão. Cerca de 2 semanas após minha última atualização, meu pai entrou em contato com minha mãe por meio de seu advogado e disse que estava pronto para concordar com os termos do acordo de custódia. Ela ficou um pouco surpresa, mas então recebeu uma mensagem do meu pai por e-mail, dizendo que ele simplesmente não queria mais ter nenhum drama em sua vida. Então ele estava pronto para concordar com o que ela achasse adequado e mesmo no futuro, se ela não quisesse mais que o filho visse, ela estava livre para providenciar isso também. Foi muito deprimente ler aquele e-mail porque, honestamente, ele se pintou como a maior vítima deste planeta, e essa não era realmente a situação agora. Ele estava apenas tendo que enfrentar as consequências de suas próprias ações. Mas, de qualquer forma, minha mãe decidiu não responder e fazer a vontade dele. Ela ignorou, mas ela tem essa mensagem salva, então no futuro, se ele tentar fazer algo engraçado, ela terá isso. No mesmo e-mail, ele também mencionou que tinha concordado com os termos de Gabriela e estava pagando a ela o acordo que ela queria para que isso não acabasse indo para o tribunal. A última parte dessa mensagem, eu acho que ele enviou para mim e para minha mãe. E eu acho que ele mandou isso para Gabriela também, só pelo tom, mas não tenho certeza porque ela e eu não somos próximas, então não posso descobrir. De qualquer forma, o último parágrafo daquele e-mail dizia que ele não queria que entrássemos em contato com ele nunca mais porque agora, ele só queria se concentrar em seus negócios e não queria que nosso drama arruinasse e interrompesse sua vida novamente. Ele disse que nós mulheres trazemos drama sem motivo, então ele quer que fiquemos longe pelo bem de sua própria paz. E a maneira como ele colocou isso me faz pensar que ele provavelmente enviou isso para Gabriela também, mas de qualquer forma, ele tem coragem de enviar isso para nós depois de criar tanto drama sem motivo. É uma loucura o quão delirante ele é que mesmo depois de tanta coisa ter acontecido, ele literalmente não consegue ver que ele é o problema aqui e não nós. Minha mãe e eu acabamos rindo muito da audácia dele de dizer que ele não quer que o contatemos novamente como se fossemos nós que estávamos interrompendo sua vida em primeiro lugar. De qualquer forma, não importa porque a única pessoa que esse tipo de comportamento vai prejudicar é ele mesmo. Estou feliz com minha vida, assim como minha mãe e até meu irmão parece não se importar mais.
Não nos importamos mais o suficiente para fazer parte da vida dele e eu estava certa o tempo todo, realmente estamos melhor sem ele. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!